Bom, eu queria caminhar com vocês um pouquinho hoje pela manhã no capítulo 10 de Apocalipse. Embora nós estejamos adiante de uma passagem, né, que é uma mesma cena, não é? O capítulo 10 e o capítulo 11. Nós vamos ficar hoje só no capítulo 10 para a gente ir por parte, né? Não demorar muito também. Não vou abusar aí da paciência de vocês. Mas eu só queria lembrar, né, primeiramente, dos primeiros leitores do livro de Apocalipse. Então a gente sempre procura lembrar, toda a literatura bíblica, né, ela foi dirigida primeiramente para um grupo específico de pessoas, né? No caso de Apocalipse, final do primeiro século, por volta ali do ano 96 da nossa era, final do primeiro século, um tempo difícil para várias igrejas. Estava agora com os adolescentes, a gente estava olhando ali um mapa do Império Romano. O Império Romano dominando toda aquela região ali do mar Mediterrâneo, né? Então pega Europa, o outro lado também, com vários países, né, modernos hoje, uma região assim, um domínio incrível, né? Um domínio do Império Romano incrível. Eles, eu fico imaginando, né, hoje, né, você olha um presidente hoje, ou um país hoje com uma boa condição financeira, com bastante armamento, né? A tendência é de ficar numa postura bem arrogante, né? Eu imagino o Império Romano, imagine o imperador, né, dominando aquela região toda, um exército, na época, né, para a época, invencível, humanamente falando, um exército invencível, temido, né, uma máquina de guerra de fato, não é? E nessa época, o Império Romano não gostava muito do cristianismo, né? Então isso vai acontecer depois, quando você vai ter um imperador crente, vão ser alguns séculos depois, né, isso vai ter uma mudança grande. Mas nesse período aqui do Apocalipse, o imperador queria ser tratado como um deus. Então ele desejava, ele queria adoração, ele requeria adoração, exigia adoração. Os crentes não faziam isso, muitos deles, né, não se rendiam. Isso trouxe problemas para a igreja, perseguição, morte em alguns casos, não é? E então o livro de Apocalipse vem como um consolo para aqueles primeiros crentes. Então eles estavam confusos. Imagine aí, não é? Mais ou menos 60 anos depois da volta de Jesus para o céu, né? E eles tinham recebido ali o ensino dos apóstolos, né? João ainda estava vivo nessa ocasião, João que está escrevendo o livro, mas os outros apóstolos já tinham morrido, né? Mas eles estavam bem próximos da história do nascimento do cristianismo e uma expectativa muito grande do estabelecimento do reino do Senhor. Então eles estavam na expectativa de uma salvação plena, não é? E só que o que eles estavam vendo era um massacre da igreja. Imagine só a confusão na cabeça daquelas pessoas, não é? Então eles creram no Jesus rei, mas eles viam o imperador rei, inclusive tratado como divino. E havia uma confusão no meio dos crentes, e naturalmente desânimo também, né, da parte de alguns. E agora o livro de Apocalipse então vem para encorajar a crentes que estão sofrendo extremamente. Alguns, vale a pena lembrar, né, nós vimos isso nas cartas, alguns também estavam cedendo, não estavam enfrentando oposição, porque estavam cedendo na sua fé, não é? Estavam praticando um cristianismo mais light, né, como nós diríamos hoje, não é? E eles não estavam se posicionando, e isso trouxe para eles paz, tranquilidade, mas naturalmente estava minando a fé verdadeira. O livro então vem para esses também, para desafiá-los, apresentá-los Jesus como rei e chamá-los para a submissão a ele, mesmo diante da oposição. Então é importante lembrarmos disso. Nós temos visto aqui que o livro de Apocalipse apresenta o juízo de Deus, né? Fala bastante do juízo de Deus para os ímpios. E agora no capítulo 10, em mais um parênteses aqui, no livro, nós temos um chamado, esse consolo para os crentes, vem acompanhado de um chamado para o testemunho cristão. Tem até
Pode passar aí? Pode passar de novo aí? Samuel que está aí, quem que está aí? Olha aí, ó. Então, só para vocês visualizarem, tá? Nós vimos nos selos, são 7 selos, o Senhor apresentou 6, e aí um parênteses, para depois apresentar o 7º selo. O que vai acontecer nas trombetas? Só para você ir arrumando na sua cabeça o livro de Apocalipse. Você vai ficar mestre em Apocalipse, né? Porque você lembra que tem 7 igrejas, não é isso? Nós não vimos isso? 7 igrejas. Depois nós temos 7 selos. E aí naquele livro lá que Jesus vai rompendo e vai trazendo juízo. Agora nós temos 7 trombetas. Anúncio de juízo, mais uma vez. E depois vamos ver 7 taças da ira de Deus. O número vocês não vão esquecer nunca mais, né? Talvez vocês esqueçam aí do nome. Mas olha o que acontece nas 7 trombetas. Primeiro nós vimos a apresentação das 6 trombetas. Como aconteceu nos selos, tem um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Interessante, você vê que isso não é uma coincidência. Faz parte da estrutura do livro aqui, tem a ver com a intenção do autor também. Nesse intervalo, nós temos algumas coisas interessantes aí, não é? Nós vamos ter um anjo forte, vamos falar sobre ele agora, com um livrinho. Vamos falar sobre ele. E depois, no capítulo 11, não vamos ver hoje, nós temos as 2 testemunhas. Também antes, uma passagem breve sobre a medição do templo. Isso tudo aí faz parte desse parênteses, desse intervalo. Vamos ver hoje parte desse intervalo. Todo ele vai apontar para a necessidade do testemunho cristão. Os juízos estão dos selos, das trombetas, depois vamos ver também das taças, estão apontando para o juízo sobre os ímpios. Esses intervalos, esses parênteses, se dirigem aos salvos. Lá no capítulo 7, o intervalo dos selos, trouxe consolo para os salvos, não é? Lembra da adoração ali no céu e tal? Agora, nós temos consolo para os salvos, mas enfatizando a necessidade do testemunho, porque trombeta é anúncio de juízo, é aviso de que o juízo está chegando, de que esse tempo de arrependimento está acabando. Qual é o papel da igreja, qual é o papel dos crentes então? Anunciar esse juízo, serem testemunhas. Por isso que o título do sermão de hoje é o testemunho cristão. Então vamos falar um pouco sobre esse intervalo, aí hoje no capítulo 10, pensando nesse anjo aí poderoso, né, com um livrinho na mão. Vamos ler em 2 etapas, primeiramente é dos versículos de 1 a 7. Versículos que falam da chegada do juízo, primeiramente. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Os pais aí, prestem atenção, porque as crianças vão querer que vocês repitam essa história para eles em casa. Essa história atrai as crianças. Imagine aí, Nivaldo, eles vão querer ouvir, né, na versão deles, né? Então, para ajudar vocês, tem uma imagenzinha aí, olha aí, ó, pode passar aí. Tem uma descrição, então você vai percebendo, né, que a linguagem apocalíptica com os seus símbolos, mudanças de cenário assim rápidas, né? Então João antes estava no céu, agora
parece que ele está na terra novamente, porque ele está falando de um anjo que desce do céu. E ele vai descrever esse anjo forte nos primeiros três versículos aí, ó. Então, olha aí, descrição que ele faz, não é? Primeiro, olha ali as crianças, olha a imagem do anjo, né? Mais ou menos uma ideia ali, né? Ele é enorme, muito maior que eu, tá certo? E ele está pisando, olha só, um pé no mar, o outro pé na terra. Enorme, não é? Talvez apontando para uma estátua que já tinha caído há um tempo atrás. Talvez uma referência, né, a uma estátua que era vista de longe, né? Mas certamente tem a ver com o Império Romano. Eu falei para vocês agora há pouco, né? Pena que eu não trouxe o mapa aqui, com o Império Romano envolvendo todo o mar Mediterrâneo. Então o indivíduo saía de um barco no mar Mediterrâneo e ele pisava em terras o quê? Romanas, não é? Esse anjo está dizendo o seguinte, olha só, quem domina essas terras é o Império Romano? Nada disso. É um anjo forte, está ali. Um pé no mar, um pé na terra. Algo simbólico, que traz um ensino, né, uma impressão de domínio, de autoridade sobre tudo. Ele está envolto numa nuvem, ele tem um arco-íris por cima da cabeça, ele tem o rosto como o sol, pernas como coluna de fogo, pés, eu já falei sobre o mar e sobre a terra. Ele brada como um leão, e quando um leão ruge, meu amigo, olha só, todo mundo fica caladinho, não é? Ele tem autoridade. Aí ele também tem um livrinho na mão. Ele tem um livrinho na mão. Parece uma descrição de Jesus, não é? E de fato alguns acham que é uma descrição de Jesus. Eu penso que não é uma descrição de Jesus, não é? Pelo que ele faz, ele jura em nome de Deus, mas certamente esse anjo forte aponta para Jesus, aponta para um Deus glorioso, para a sua soberania sobre a criação e sua misericórdia, não é? São também representadas pelo anjo, apontando, falando aí do arco-íris, não é? Lembrando da aliança, da misericórdia do Senhor. Esse livrinho que ele tem na mão, nós não sabemos que livro é esse. Alguém já vai pensar, puxa, mas será que é o mesmo livro, né, que nós vimos lá, que estava na mão de Jesus? O termo usado para ele é outro aqui, não é? Agora está no diminutivo, né? Parece ser outro livro. Não vamos brigar por isso aqui, não é? Mas de fato ele tem um livrinho na mão, ele está aberto, né, diferente daquele que estava selado. O diminutivo o diferencia, né, de todos os outros que aparecem aí. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Então isso já traz uma mensagem para que confronta, não é? E alguém tem dito, falando de Apocalipse, que o cristianismo nesse tempo era muito subversivo. Porque o Império Romano exigindo a adoração ao imperador como divino. Aí agora você tem aqui um anjo que domina sobre terra e mar. Ele está dizendo o seguinte, olha, Império Romano poderoso coisa nenhuma, não é? Por enquanto, e uma autoridade que foi dada a eles. Mas na verdade, quem tem autoridade de fato é o Senhor, é o Deus soberano. E isso confronta o pensamento deles, não é? Confronta o pensamento da época. Traz consolo para os crentes também, que estavam ali oprimidos, né, debaixo da autoridade do Império Romano. O seu alto brado demonstra autoridade, não é? Quando ele fala, não é, alto, saem trovões e vozes. Parece que aqui tem um eco do Salmo 29. No Salmo 29 você tem 7 ocasiões em que o salmista se refere à voz de Deus como um trovão. É muito bonito o Salmo 29, em que Deus fala como trovão, né, por 7 vezes. E o Salmo celebrando o poder de Deus como o regente da criação. Parece que João está lembrando desse salmo, porque tem tudo a ver com o contexto aqui, não é? Se encaixa aqui com o contexto em que Deus é soberano sobre mar e terra. Então, olha aí, o final do versículo 3. Quando o anjo bradou, 7 trovões falaram. Linguagem apocalíptica, linguagem simbólica, né, que quer causar impressões em nós, né?
E as crianças já querem imaginar aqui os trovões com bocas, não é? E falando. Olha só, você não vai conseguir imaginar isso direito, não é? Mas essa é a ideia. Os trovões falaram algo extraordinário, mas eles falaram alguma coisa que João entendeu. Por que nós sabemos que ele entendeu? Olha a sequência do texto. Versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, porque ele, no começo do livro, é ordenado isso a ele, não é? Ele vai ter visões e ele vai escrever essas visões. Por isso que nós temos o livro do Apocalipse. É fruto das anotações de João ali. O Senhor o usou como instrumento, né? E ele, obediente, foi logo escrevendo, Marcelo. Na hora que já estava para escrever o que os trovões falaram, ele recebe uma ordem. Uma outra voz agora vem dos céus e diz: sele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Ele entendeu, poderia escrever, mas ele recebe a ordem de não escrever. Deus está no controle. Ele não revelou tudo para nós. E é muito interessante porque isso faz até com que olhemos para o livro do Apocalipse com uma perspectiva correta, não é? As pessoas, têm repetido isso aqui direto, né? As pessoas olham para o Apocalipse com curiosidade. E não é esse o sentimento que deve nos levar para o livro, não é? O sentimento que deve nos levar para o livro é um desejo de crescermos em santidade e não curiosidade. E para os curiosos, isso aqui é uma notícia ruim, não é? O Senhor não revelou tudo. Ele revelou apenas o necessário. E nesse caso aqui, o que os trovões falaram não era necessário. Não era para o nosso tempo. E João, então, não escreveu. Isso está reservado para o dia do juízo, não é? E por isso nós vamos nos apegar ao que foi revelado. É a mensagem lá de Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que não foram reveladas. E nós não precisamos ficar por aí, não é? Buscando o que não foi revelado por Deus. Nós devemos nos apegar ao que foi revelado. Porque isso é suficiente para nós. O que foi revelado é suficiente. Deus não deixou de revelar nada que seria necessário para a nossa salvação, para a nossa santificação. É um ensino presente aí nesse acontecimento. Na sequência do texto, o anjo presta um juramento. João repete, né, e ele faz isso pelo menos 3 vezes, dizendo que, enfatizando o controle de Deus sobre o mundo, né, falando onde estavam os pés do anjo, né, sobre o mar e sobre a terra. Você vai perceber essa repetição no texto. E sob juramento, o anjo anuncia que a 7ª trombeta trará o cumprimento do mistério de Deus. Olha o versículo 6, não é? No final do versículo 6, ele jura pelo Senhor que criou os céus, tudo que há, a terra, o mar e tudo que nela há. Então ele fala, aliás, antes, né, ele diz, né, e jurou por aquele que vive para todo sempre. É um juramento pelo Deus eterno e criador de tudo. Um juramento solene aí, não é? E a eternidade de Deus, ela é a base central para o caráter decisivo das suas proclamações, né? O que adiantaria jurar por alguém que é mortal, não é? Não. O juramento de alguém que é imortal, alguém que é eterno. Esse juramento, ele tem muita autoridade. Esse juramento, essa revelação, essa promessa, ela tem validade. Porque ele é eterno, não é? Para cumprir o que ele falou. Essa proclamação tem muita validade, não é? E isso parece muito com o que nós já ouvimos o pastor Rui pregar aqui, lá de Daniel 12. Se você quer crescer um pouco mais na compreensão de Apocalipse, você deve ler Daniel, não é? Ezequiel também. Tem mais algumas coisas. Se você ler Daniel e Ezequiel, vai te ajudar bastante, né? Mas isso está lá em Ezequiel 12, 7, não é? É importante, no presente contexto, em que o tema do fim de todas as coisas terrenas está sendo anunciado. É relevante o juramento em nome de um Deus eterno. Nós vamos nos apegar a quê ou a quem? Ao que vai passar ou ao Deus eterno, que está acima do que foi criado, não é? E ele traz um juramento solene, ele faz um juramento solene que traz consolo para os primeiros leitores. Não haverá mais demora. O tempo do fim chegou.
aquele tempo de espera, a vingança do sofrimento dos santos está próxima. Uma pergunta que vai ecoando no livro, não é? Até quando, Senhor, nós vamos esperar? Essa pergunta ecoa no livro e o anjo está dizendo, chegou o tempo do fim. A 7ª trombeta é anúncio de juízo. É o tempo em que os santos que foram perseguidos serão vingados. O tempo em que os ímpios serão condenados. O tempo em que os salvos desfrutarão a de salvação plena. Aquilo que Deus anunciou para os seus profetas no Antigo Testamento está para se cumprir, não é? E é interessante que o termo aí, anunciar, é evangelizar. É anunciar boas notícias. Por isso que a ênfase aqui é de consolo para os salvos. Queridos, esse tempo chegou, a espera de vocês, valeu a pena. Não haverá mais demora, o socorro, o consolo de Deus está presente aqui. E algo que acontece conosco, quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, né? Parece que o tempo não passa, né? Você está à noite, tem lá, o filho tem um problema grave, né? E parece que a noite nunca mais acaba, né? Você está com uma dor lá brava, né? Parece que o relógio não anda. O tempo para, não é assim? Você quer que passe logo para aquela situação acabar, mas parece que não passa. O Senhor está se dirigindo aqui primeiramente a crentes que estão sofrendo. E parece que o relógio parou para eles. Senhor, quando que o Senhor vai cumprir aquela promessa? E o anjo está dizendo, chegou o tempo. A 7ª trombeta trará esse tempo. Anúncio então de boas notícias para os salvos. Mas ao mesmo tempo, anúncio de juízo para os ímpios. Então na primeira parte do texto nós vemos que o juízo está chegando. Consolo para os salvos e juízo para os ímpios. Mas olha como que o texto prossegue a partir do versículo 8. Então, versículo 7, ele fala da 7ª trombeta, não é? Já foi citada aqui. Nós vamos vê-la no final do capítulo 11. Mas olha a sequência aí no versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Um negócio esquisito aí, né, para as crianças, um negócio de comer o livro. E talvez para os judeus não fosse tão estranho, porque eles tinham um costume de pegar os meninos, assim, na idade que vocês estão, né, sendo alfabetizados, aprendendo, e aí eles faziam uns biscoitos em forma de letra, e passavam no mel, e aí eles comiam, com a ideia, né, simbólica, né, de valorizar o ensino. Saber ler era um grande privilégio, não é? Eu até tive uma ideia, né? Agora a gente faz sopa de letrinha, né? Faz um negócio mais moderno, com macarrão, é rapidinho. Mas eu até tive uma ideia de fazer isso lá em casa também, né? Então João agora ele recebe a ordem de pegar aquele livro e de comer o livro. Olha só, coma esse livro. Coma a revelação de Deus. Naturalmente uma ideia aqui de valorize a revelação de Deus. Coma esse livro, mas saiba de uma coisa. E aí, primeiramente, a voz inverte, não é? Ele diz, olha, ele será amargo no estômago, mas doce na boca, não é? Ele inverte ali. Naturalmente, o efeito primeiro vai ser na boca, não é? E depois João vai dizer isso. João obedece à ordem, come o livro e na boca, algo delicioso, não é? Doce como mel, prazeroso. Mas à medida que ele vai engolindo aquele livro, ele bate no estômago, ele é amargo. E produz algo que incomoda, não é? Que não é agradável.
E nós temos então aí dois efeitos desse livro na vida de João. Naturalmente, dois efeitos da revelação de Deus para os crentes, para a igreja. Nós desfrutamos de uma palavra que traz salvação para aquele que crê, não é? E traz muita alegria, que, como foi no domingo passado, né? Ouvindo aqui o pastor pregando sobre o Salmo, que alegria, que fomos confrontados, mas também nós somos consolados, não é? Porque o Salmo fala da graça de Deus nos ensinando. Que presente, não é? Que grande presente. Quantos privilégios a vida cristã traz para nós. Porque o Evangelho, ele, de fato, ele é doce como mel. É prazeroso, não é? Mas há elementos do Evangelho que não são tão doces assim. E aqui talvez uma referência à proclamação desse Evangelho, não é? E pelo menos para os primeiros leitores, não é? A proclamação desse Evangelho trazia um sabor amargo, porque ele não era bem recebido por muitas pessoas. E ele produzia sofrimento, ele produzia renúncia. Como eu já disse, para alguns ele levou à morte por amor a Cristo. Essa missão da igreja, essa notícia de que o juízo está próximo, que traz consolo para a igreja, traz também um chamado para a pregação, para o testemunho. E à medida que ela testemunha, ela sofre. Sofre por amor ao Evangelho, sofre por amor ao Senhor. E o que João então faz aqui de maneira simbólica, e naturalmente é mais um chamado para ele primeiramente, não é? Como profeta do Senhor, também é um chamado para a igreja, anunciar o Senhor, desfrutar do Evangelho sim, não é? E nós temos tantas coisas prazerosas, convivermos como igreja, apesar das lutas, é tão prazeroso, não é? É tão bom vivermos como igreja, tão bom desfrutar de comunhão, comermos juntos, não é? Essa semana, no nosso grupo de comunhão, tivemos um tempo muito agradável, né? Comendo juntos, várias pessoas reunidas, né? Tiramos foto, que alegria! Doce como mel, mas nós não podemos ficar aqui só saboreando, não é? Nós precisamos avançar, nós precisamos sair, nós precisamos lutar. Nós precisamos nos envolver no avanço do reino de Deus, porque trombeta é anúncio de juízo. Então, ao mesmo tempo que recebemos consolo com essa palavra do Senhor, nós recebemos um chamado para nos engajarmos no testemunho, que muitas vezes vai trazer lutas para nós, muitas vezes vai trazer um sabor amargo da rejeição do Evangelho, da perseguição por amor ao Evangelho. Alguns ensinos desse texto, no versículo 11, diz que essa mensagem, ela precisa alcançar, porque ela é acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, então é uma mensagem de alcance universal. Alguns ensinos práticos para nós, talvez você já esteja pensando em alguns deles aí. Mais uma vez, o Apocalipse foi escrito para produzir temor, santidade, adoração. Foi assim lá no livro de Daniel, pega o final do livro de Daniel, mesma coisa está lá, não é uma aplicação prática no final da revelação, mesmo sem Daniel entender tudo. Então, pensando nisso, não é? O que podemos tirar de prático desse ensino? Primeira coisa, não haverá mais tempo, porque a paciência de Deus tem limite. E muitas pessoas, e a nossa tendência é essa, não é? De confundir a paciência de Deus com a tolerância de Deus, com a passividade de Deus, com a indiferença de Deus. Não podemos confundir. O Senhor é paciente, porque Ele é misericordioso, mas a sua paciência tem limite. Como o anjo disse, não haverá mais tempo. Quando você lê lá em Ezequiel sobre o atalaia ele deveria avisar sobre o perigo, não é?
ele deveria tocar a trombeta anunciando a chegada do perigo, do exército inimigo. Como a paciência de Deus tem limites, nós somos chamados a sermos atalaias, anunciando esse juízo iminente, afirmando que o tempo da paciência de Deus é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, mas esse tempo vai acabar. Nós vivemos os últimos dias, e esses últimos dias foram inaugurados desde aquele tempo em que Jesus veio para esse mundo e voltou para o céu. Por isso aqueles irmãos viviam numa expectativa muito grande, porque eles tinham a consciência de já estarem vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias. Mas quando chegar o toque da 7ª trombeta, o tempo de arrependimento acabará. Precisamos então anunciar. O domínio de Deus será total. O anjo com os pés sobre a terra e o mar anuncia o domínio total de Deus e do Senhor Jesus. O domínio de fato será de quem é rei por direito. E isso tem implicações para a minha vida, para a sua vida, não é? A quem você será fiel, a quem você será obediente. De fato, o Evangelho é para nós fonte de consolação, de força, de sustentação, de real alegria, de prazer, não é? Essa palavra doce, não é? Na boca de João, nos lembra disso. Devemos buscar consolo no Evangelho. Para onde você vai quando você está muito triste, não é? Eu estou muito triste. Para onde você busca consolo? Para o crente, o Evangelho é fonte de consolo. A palavra do Senhor é fonte de consolo, não é? Mas o texto também fala do livro amargo no estômago de João, né, e o sofrimento dos cristãos. Nós somos lembrados aqui que o sofrimento dos cristãos faz parte do plano de Deus. Nosso tempo é um tempo de uma pregação muito maciça, não é? e constante, de que o Evangelho não produz sofrimento. Não é isso que você já ouviu muitas vezes, não é? Talvez um colega saiu de trabalho questionando, e fala, puxa, mas ser crente vai viver desse jeito aí, rapaz? Poxa, você está doente, você está... Olha só, eu não quero ser crente para viver assim não. Não é? Sem dinheiro, talvez desempregado, não é? E as pessoas, elas esquecem, não é? E alguns crentes têm esquecido disso, de que o sofrimento dos cristãos faz parte do plano de Deus. O que causou amargo no estômago de João foi o livro, dado pelo anjo. E aquela sensação ruim, não é? Ela vem diretamente do Senhor. Porque o sofrimento, né, o sofrimento cristão tem a ver com a sua soberania, com a sua sabedoria, com o seu amor, não é? Paternal com os crentes. Não esqueçamos disso. João claramente pretende advertir aqueles que estão resistindo a Deus. Como que alguém pode pensar que é capaz de se apresentar de maneira arrogante diante do Senhor do universo no último dia? Como que alguém com juízo, vai ler, não é, todos esses anúncios que os selos já trouxeram, agora as trombetas, o que a 7ª trombeta vai trazer junto com as taças? Como que alguém vai ler isso aqui com juízo e dizer assim, não, naquele dia eu resolvo as minhas coisas? João está dizendo, querido, tenha juízo, corrija o seu pensar, corrija a sua vida. Porque você não é capaz de se apresentar de maneira arrogante diante do Rei do Universo, diante do Senhor do Universo. Você precisa de Jesus, você precisa de arrependimento, você precisa de transformação de vida, de coração. Por fim, a igreja é chamada ao mesmo ministério de pregação do arrependimento e do juízo, a uma geração que deu as costas a Deus. Não era fácil pregar no final do 1º século. Não era uma tarefa fácil. Imagine só, não é? Você vai compartilhar com seu colega de trabalho. Não era uma tarefa fácil. Em alguns lugares você poderia ser denunciado, você poderia ser perseguido,
pelo governo. Mas eu penso que anunciar no século XXI também não é uma tarefa fácil. Não é? Nós vivemos um tempo em que as pessoas deram as costas a Deus, se voltaram para as coisas, se voltaram para o que Deus dá, não é? Um tempo de muito materialismo, inclusive no meio dos crentes, não é? Então o indivíduo ele não quer saber de muita coisa, né? Desde que tenha algum dinheiro no bolso, né? Se deu para trocar de carro, tá bom, né? Tá valendo. Tá compensando ir à igreja, não é? É um tempo difícil, um tempo muito difícil. As pessoas, você fala de Jesus hoje, e as pessoas elas se referem a Jesus como uma ideia, não é? Não mais como uma pessoa que viveu aqui, que morreu numa cruz. É um tempo difícil, os jovens enfrentam isso nas faculdades, não é? Pessoas céticas, indiferentes, elas não creem em nada. Não creem em nada, não é? Ao mesmo tempo, pessoas que acreditam, tem um monte de crendices, não é? Várias crendices, vimos isso no texto semana passada, não é? Então elas se voltam para crendices. O indivíduo ele não crê em Deus, mas ele crê na pedra, ele crê no seu amuleto, não é? São vários amuletos, até a Bíblia é usada como um amuleto. Difícil falar do Senhor nesse tempo, mas nós fomos chamados para isso. A igreja do Senhor foi chamada para ocupar essa posição de testemunho, anunciando, olha, o juízo está chegando, o tempo está acabando. Mas hoje é possível se arrepender, é possível crer, há um Salvador. Essa é a nossa missão, de proclamação da palavra de Deus, do Senhor Jesus, que é suficiente para transformar vidas. Essa é a visão do anjo forte. Então vocês vão repregar o sermão aí em casa para as crianças, não é? Um anjo forte, apontando para a glória do Senhor. João come o livro que está na mão dele, e esse livro tem dois efeitos na vida dele, não é? Ele é doce na sua boca, mas ele é amargo no seu estômago. Essa visão chamou João para a proclamação da verdade do Senhor. Essa visão consolou os crentes, porque ele está dizendo, olha, o tempo do consolo chegou. A 7ª trombeta vai trazer esse tempo, mas o tempo da 7ª trombeta também vai trazer a condenação para os ímpios. Por isso João foi chamado para a proclamação a todas as nações, e é o mesmo para o que eu e você, que somos crentes em Jesus Cristo, também somos chamados para a proclamação. Somos consolados, mas não um consolo para ficarmos estáticos, parados. Somos consolados e também somos vocacionados, comissionados para essa tarefa grandiosa da proclamação do Evangelho do Senhor. Amém? Amém.